Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje, como tá o Rio de Janeiro em temperaturas glaciais, eu acho justo falar de Enigma de Outro Mundo, do nome original The Thing, o clássico do John Carpenter lançado em 1982. The Thing é um dos filmes mais clássicos de filmes de terror atualmente. Ele é considerado um dos pináculos de efeitos práticos em filmes de terror, principalmente por causa das cenas de body horror nele, que são muito intensas. E é possivelmente o meu filme preferido de todos os tempos. E também foi provavelmente a trashback mais pedida por vocês nos comentários aí no canal. E Enigma de Outro Mundo, na real, começou como um conto de 40 páginas mais ou menos, chamado Who Goes There? Ou Quem Vem Lá? Do escritor americano John W. Campbell. E esse conto já é a história básica que a gente conhece, que também é a trama do filme. Um grupo de homens está estacionado em um posto de pesquisa na Antártida, quando eles encontram uma forma de vida alienígena, e essa forma de vida é um shapeshifter. Ela pode assimilar os humanos e replicar eles perfeitamente. E aí o clima nesse posto cai pra paranoia, porque ninguém sabe mais quem é o humano e quem é a criatura. O conto já tinha sido adaptado para filme uma vez nos anos 50, que é o The Thing from Another World, do Howard Hawks, que virou um clássico da ficção científica, mas que cortou esse aspecto do shapeshifter da trama. O filme dos anos 80 é considerado um remake desse filme, apesar dele não ser tanto um remake do filme assim, ele tá mais pra um reboot da história. Porque o que aconteceu foi que nos anos 70, alguns produtores queriam fazer uma adaptação nova desse conto. Nas primeiras etapas de produção, um desses produtores era amigo do John Carpenter e queria colocar ele como diretor, só que o restante, o estúdio, não aceitou porque ele era muito inexperiente ainda. E o projeto foi sendo desenvolvido por anos, passaram vários roteiristas e diretores diferentes, mas nenhum deles estava dando muito certo e o projeto quase morreu, até que em 1979 teve o grande sucesso do Alien, o Oitavo Passageiro, que renovou o interesse dos estúdios em fazer um terror e ficção científica. E a essa altura o John Carpenter já tinha dirigido Halloween, já tinha feito um sucesso enorme, então ele virou uma opção viável de diretor e aceitou participar do projeto. O filme foi lançado em 1982 e ele foi odiado universalmente por todo mundo. Os críticos detonaram o filme, ele foi um fracasso de bilheteria. A maior parte das pessoas não entendeu direito o que o filme quis fazer, achou que não tinha história nenhuma, que era só gore e um final ambíguo e pessimista. Acho que dá pra dizer que, como um blockbuster de terror, esse filme estava bem à frente de seu tempo. Porque o que aconteceu alguns anos depois foi que o público do terror começou a redescobrir esse filme, ele caiu nas graças do público, e o consenso hoje em dia é que esse é um dos melhores filmes de terror já feitos. E por conta disso, o filme também foi bem influente em toda uma geração de diretores. Você vê referências ao Enigma do Outro Mundo em vários lugares, desde Arquivo X, a South Park e a Stranger Things. E o sucesso que ele encontrou com o tempo também foi responsável por gerar continuações para a história, na forma de jogos e quadrinhos, e também rolou um filme em 2011 que serve como uma prequel para a história do original, com muita computação gráfica constrangedora e pouco suspense. Mas enfim, o vídeo não é sobre nada disso, o vídeo é sobre o filme do John Carpenter de 1982. Então eu vou passar pela trama, pelas cenas mais importantes agora, falar o que eu acho delas. Mas antes, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Deixem uma curtida no vídeo, comentem aí embaixo o que vocês acham de The Thing e por que esse é o melhor filme do mundo. E também comentem pedindo outros filmes pra gente falar aqui no canal. E também acompanhem a gente nas redes sociais, como sempre, os links estão aí na descrição do vídeo. Ah, e eu também tenho que falar, que esse vídeo vai ter spoilers, obviamente, é uma sessão trashback, eu vou falar a fundo da trama. E esse é um filme que depende bastante de elementos surpresa também, e eu recomendo muito assistir sem saber nada. E o Enigma do Outro Mundo começa com uma nave alienígena caindo na Terra, gravada com miniaturas, antes de entrar a famosa cartela com o título do filme e o tema principal composto pelo Ennio Morricone. Na verdade, a trilha foi composta pelo Ennio Morricone e depois teve uns toques mais eletrônicos adicionados por um cara chamado Alan Horwath, se eu não me engano, acho que esse é o nome dele. E eu gosto muito dessa trilha porque ela é bem sutil, ela não se sobressai muito, não é o tipo de coisa que você geralmente esperaria do Ennio Morricone, o cara que compôs todos aqueles temas épicos e grandiosos de faroeste nos anos 60. E eu acho que é uma trilha muito boa em construir tensão, com um destaque pro tema principal, que tem uma batida meio repetitiva, que parece que tenta simular uma batida de coração, que mostram que é um coração artificial, digamos assim, que é mais ou menos uma representação do que é a criatura. Depois do título, a primeira cena do filme é a cena dos dois noruegueses de helicóptero caçando o cachorro pela neve,
que já serve para estabelecer aquele estilo de direção bem único do John Carpenter, dando espaço para a construção de atmosfera, mostrando uns cenários bem bonitos e estabelecendo o quão isolado do resto do mundo é essa estação de pesquisa. Essas cenas de helicóptero foram gravadas em 2 locais diferentes, e uma curiosidade que eu tenho aqui logo de cara é que no primeiro local que eles gravaram, eles só tinham um helicóptero disponível que tinha que servir como o helicóptero norueguês e o helicóptero dos americanos. Então eles pintaram cada lado do helicóptero com os dizeres de um país diferente, e é por isso que a maioria dos planos dos noruegueses eles estão indo para a esquerda e dos americanos eles estão indo para a direita, porque na maior parte dessas cenas é o mesmo helicóptero. Enfim, os noruegueses estão querendo matar o cachorro, a gente ainda não sabe o porquê, e quando o cachorro chega na base americana, o norueguês abre fogo e os americanos não sabem o que está acontecendo, então eles atiram no cara. O que eu acho legal é que se a pessoa que estiver assistindo souber falar norueguês, ela leva spoiler do próprio filme, porque o cara já grita a trama inteira ali, ele fala alguma coisa do tipo: esse cachorro não é um cachorro, é um alienígena imitando um cachorro. O John Carpenter é um mestre em construir atmosfera, e uma das primeiras coisas que ele estabelece sobre os americanos nesse filme é o tédio geral que tem na base. O primeiro plano que mostra os personagens, eles estão fazendo atividades diversas, e uma coisa importante, quase não estão interagindo entre si, mesmo eles estando todos na mesma sala. O que meio que já estabelece que eles estão já meio de saco cheio um do outro. Eu acho isso um bom contraste com a maioria dos filmes de terror e ficção científica, que começa com uma tsunami de diálogo expositivo. Acho que um filme tradicional ia se dar o trabalho de explicar qual é a função daquela base, o que eles estão estudando ali, mas The Thing não faz nada disso porque nada disso importa. Essa base americana tem 12 homens, que são os personagens que a gente acompanha pela trama, e do mesmo modo a gente não sabe de onde eles vêm, qual é o passado deles, nem nada do tipo. Cada personagem tem sim uma função ali na base que é mais ou menos estabelecida, e uma cena rapidinha para estabelecer um pouco a personalidade deles. Tem o Knowles, o cozinheiro, que é o mais jovial do grupo, anda de patins e coloca música alta no rádio. O Palmer é um dos mecânicos, que é o maconheiro desleixado do grupo. O Bennings é o cara rabugento, que é estabelecido como o meteorologista da estação. O Copper é o médico, que logo de cara quer ir para a base dos noruegueses e ver o que aconteceu, porque aparentemente ele é uma pessoa bem intencionada, que quer ajudar os outros. O Gary é o chefe que está no comando da estação, é um líder equilibrado e que parece prezar pelo bem do grupo. Quando a galera começa a suspeitar dele, ele desiste de ser o líder para deixar todo mundo mais confortável. O Windows é o operador de rádio, claramente de saco cheio com a neve, com essa estação na Antártica. Ele tem um ataque de nervos na metade do filme que serve para estabelecer o momento que ele congela de medo quando fica cara a cara com a criatura no final. O Blair é o biólogo frio e calculista, acho que a gente pode dizer. É o primeiro a descobrir a biologia, né, o que o alien faz, e ele fica louco com a situação. O Childs é o mecânico cético, que demora para acreditar na teoria do alienígena, e ele é o mais propenso do grupo a resolver as coisas na violência. O Clark é o cuidador do canil, um cara bem estranho e introvertido que serve como o alvo de suspeitas principal do grupo. E o Norris é o geólogo do grupo. Ele parece ser o mais diplomático e de boa com o resto do grupo, mas ele é um dos que tem menos destaque na trama. E tem o Fuchs, que é um cara bem peculiar, porque ele parece muito um personagem que foi adicionado mais tarde no roteiro. Ele é ajudante do Blair, fica na figuração por muito tempo e só vai ter uma fala mesmo lá para os 40 minutos de filme. Dá até pra achar o roteiro original na internet, e esse roteiro lista no começo todos os personagens, menos o Fuchs. Ele meio que só aparece até mesmo no roteiro. E claro, tem o MacReady, o protagonista, que é interpretado pelo Kurt Russell. Eu acho bem engraçado isso, que tem um personagem chamado Mac e um personagem chamado Windows nesse filme, antes da Microsoft e da Apple lançarem o Macintosh e o Windows. O MacReady é o piloto de helicóptero da base, e enquanto a maioria dos personagens tem uma ceninha ou outra bem rápida no começo, ele tem a mais significativa, que estabelece a personalidade dele e que também é relevante pra trama. É ele jogando xadrez com um computador, e quando o computador ganha, ele joga o whisky dele no circuito e destrói a máquina. E o que estabelece sobre ele é isso, que ele prefere quebrar a porra toda do que perder o jogo. Isso vem à tona depois, quando o grupo suspeita dele e ele ameaça explodir a base toda com dinamite, e também com o que ele faz no final do filme, que ele prefere explodir a base toda do que deixar a criatura vencer. Enfim, são 12 personagens, o que já é um número bem grande, mas por incrível que pareça, isso na verdade é um resumo do conto. Na história original são 37 pessoas nessa base, e a maioria delas nem tem nome. Esse grupo de personagens está encucado com os noruegueses malucos, então o Dr. Copper e o MacReady voam até o posto de pesquisa dos noruegueses, que eles logo percebem que está todo em ruínas e cinzas e aconteceu alguma merda federal lá.
Para economizar dinheiro nos cenários, a produção reutilizou o set do posto americano, eles explodiram tudo para gravar o final do filme e depois usaram o lugar explodido como a base norueguesa que é visitada no começo do filme. Isso é muito bom porque é uma cena bem clara de presságio no roteiro. Os personagens chegam lá se perguntando o que diabos aconteceu ali, e no final do filme acontece uma coisa parecida com a base deles também. E eu acho essa cena muito boa justamente por isso. Tem um design de produção que coloca vários detalhezinhos macabros ali e você fica se perguntando o que pode ter acontecido ali para tudo acabar daquele jeito. Eles vão descobrindo coisas progressivamente mais bizarras. Primeiro tem um machado preso na parede, depois o corpo de um cara que se matou na cadeira com o sangue congelado caindo, muito bem feito. E depois tem o bloco de gelo recortado, como se tivesse algo dentro que saiu. E por fim, o corpo do alienígena, conhecido como Split Face, que tem dois rostos se fundindo, ou se separando, não fica claro. Eu gosto nesse começo que ele enquadra de um jeito que demora um pouco pra mostrar a criatura, pra dar aquele suspense. A gente só vê a criatura inteira mesmo depois na mesa da autópsia. E tem até uma rima visual que quando ele quer mostrar que a criatura tá viva e se movendo mais tarde, ele usa um enquadramento com ela bem na frente da câmera, que é parecido com o enquadramento de quando a gente vê ela pela primeira vez. Vou aproveitar isso para falar um pouco da montagem do filme, que eu imagino que deve ter sido um inferno de montar, porque ele tem muito conteúdo, muito cena extra, cena cortada, cena alternativa, coisas que foram reordenadas na pós-produção. E às vezes isso é até visível no filme, que uma cena não necessariamente devia estar seguindo a outra do jeito que acontece. Tem um exemplo que eu acho bem estranho no começo, que é quando os personagens decidem ir para a estação norueguesa. O Palmer e o Fuchs estão dentro da base junto com o grupo discutindo o plano, e quando o Dr. Copper sai para chamar o MacReady para voar, o Palmer e o Fuchs estão com outra roupa do lado de fora com o MacReady. É possível que eles tenham trocado de roupa muito rápido e saído de lá antes do Dr. Copper ficar pronto? Até é, mas eu acho mais possível que essas cenas não deviam ser uma seguida da outra desse jeito. Eu vou adiantar um pouco no filme agora para falar da cena da cratera, porque o Dr. Copper encontra uns documentos e uns vídeos na base norueguesa que mostra eles fazendo uma descoberta grande no gelo. Esse vídeo com os noruegueses descobrindo a nave é uma homenagem ao filme do Howard Hawks dos anos 50, que tem uma cena que é quase exatamente igual a essa. Enfim, o MacReady vai junto com o Norris investigar a cratera que os noruegueses abriram. Essa é uma cena que existe lá mais para explicar o roteiro e a origem antiga e alienígena da criatura. Mas o que eu acho do caralho mesmo nessa cena são os efeitos, as pinturas em mating que são usadas para fazer a nave espacial. Esse é aquele clássico filme de efeitos nos anos 80. Tem um pouco de cada técnica espalhada por ele e todas elas são bem utilizadas. E depois disso, aos 40 minutos de filme, o MacReady explica a teoria mais óbvia que ele chegou, que a espaçonave caiu na Terra há uns 100 mil anos atrás, a criatura congelou, foi encontrada pelos noruegueses e depois ela foi descongelada e saiu atacando todo mundo na base. Isso que eu acho que é um dos maiores trunfos do roteiro do Bill Lancaster, que é construir todo esse suspense do que é a criatura e de onde que ela veio. Porque toda essa parte da pesquisa e da criatura presa no gelo é revelada nas primeiras 2 páginas do conto. Então o roteirista adicionou todo esse elemento da base norueguesa para dar um elemento de mistério a mais no filme, que eu acho que funciona bastante. E o filme tem um trabalho de direção de arte e um visual muito bom também. Eu li em algum lugar que eles queriam inicialmente fazer o filme em preto e branco, mas essa ideia foi vetada. Mesmo assim, eles decidiram manter o filme com a paleta de cor mais monocromática e gelada possível. Então quase todos os equipamentos e figurinos e elementos do cenário são cinza ou branco ou em alguma cor mais apagada. E eu, na real, fico feliz que não foi em preto e branco, porque a iluminação colorida é muito boa também. Muitas das cenas têm aquele tom azul constante, geralmente atrás dos personagens, que dá aquela reforçada na atmosfera de frio intenso da Antártica. E eles também usam bastante a luz natural de fogo dos lança-chamas e sinalizadores, que tem um contraste bem legal com o frio restante. Isso também é legal porque mostra uma falta de outras fontes de luz que também dá um destaque para essa sensação de isolamento. Depois da descoberta da forma de vida alienígena e do primeiro confronto que os personagens têm com ela, o Blair, o biólogo, faz algumas autópsias, com efeitos bem viscerais e grotescos, mas eu vou entrar mais nesse tópico mais tarde, obviamente. E depois dá algumas explicações sobre o processo de assimilação da criatura. Tem várias cenas que explicam isso, sabe? Eles falam, não, porque se tivesse terminado de consumir os cachorros, a criatura seria um cachorro normal. Eles deixam bastante claro, mas na época, assimilação não era um termo que era conhecido assim.
Então eles tinham que deixar tudo bem explicado e por causa disso eles colocam a cena da simulação do computador, que é literalmente um desenho explicando pra gente como a criatura funciona, pra ter certeza que sim, a gente entendeu como que funciona esse negócio. O resto do filme é tão ambíguo e tem partes tão sutis no roteiro que essa cena se destaca bastante ali como uma coisa muito expositiva. E só pra se certificar mesmo de que a gente entendeu, eles improvisaram uma cena de morte pro Bennings. O plano original para a morte dele era uma cena de filme de slasher, mas isso ficou meio deslocado no produto final, então o John Carpenter achou melhor usar ele como um exemplo prático de como a assimilação funciona. E ficou uma cena bem foda. Primeiro é o ator com um monte de coisa nojenta sendo atacado pela criatura, e depois ele na neve, com umas luvas de monstro que usaram em outra cena que já tinha sido filmada. E essa é toda a representação visual que a gente precisa para entender todo o processo de duplicação que essa criatura faz. E se a primeira metade do filme é uma preparação e uma explicação do que é essa criatura, a segunda metade é a merda toda acontecendo. São os personagens cientes de que alguns deles são um alienígena disfarçado e toda a paranoia que sai dessa situação. E nesse quesito, um dos personagens mais notáveis é o Blair. Depois que ele vê a possibilidade do fim da humanidade como a gente conhece se essa criatura escapar, ele surta completamente e sai quebrando todos os modos de viagem e de comunicação que essa base tem com o resto do mundo. Os personagens então prendem o Blair em um quartinho e deixam ele lá o resto do filme. É tudo arquitetado pra gente esquecer que esse personagem existe e quando chega no final do filme a gente acha que já acabou, que os personagens venceram, eles conseguiram derrotar a criatura. E aí acontece a revelação de que o Blair já tinha sido transformado a essa altura do filme e ele na verdade é o último obstáculo do filme, ele é tipo o chefão no fim da trama. Essa subtrama é uma das várias coisas que o filme não deixa 100% explicado. A gente não sabe em qual ponto da história o Blair foi duplicado por essa criatura, e muita gente defende que ele era a criatura o tempo todo, e que nesse caso o surto dele mais cedo foi um surto simulado pra criatura fazer ele parecer humano. Mas sei lá, pra mim não faz muito sentido a criatura quebrar todos os modos que ela tem de sair dali. Minha teoria, que eu prefiro acreditar, é que o Blair foi contaminado por algumas células da criatura enquanto ele fazia a autópsia no começo do filme. Então ele não é assimilado de uma vez só igual os outros personagens. Com ele é um processo lento que demora o filme inteiro pra acontecer. E nisso tem a cena da forca também, que eu acho ótima. O MacReady vai perguntar alguma coisa pro Blair. É uma cena bem estranha e macabra porque tem esse elefante na sala, uma forca no centro do quadro que nenhum dos personagens menciona. E o Blair tá falando, ah não, eu tô bem agora, eu tô me sentindo muito melhor. E a minha interpretação do que aconteceu ali é que o Blair, humano, sentiu que estava sendo tomado pela criatura, ele armou a forca pra se matar ali como uma solução final, mas ele terminou de ser assimilado antes dele conseguir. A criatura alienígena é uma criatura focada na sobrevivência dela, então ela não entende que aquela forca significa suicídio, talvez ela nem entenda o que significa suicídio, e por isso ela deixa aquilo ali porque ela não sabe o que é. Mas o Blair é só o caso mais pronunciado de loucura, porque todo o resto do grupo também passa por momentos de paranoia ao longo do filme. Isso foi uma coisa bem única desse filme também, que os personagens não se juntam todos pra lutar contra o mal ou não tem aquele senso de camaradagem que tem no filme dos anos 50. Isso aqui vira uma terra de ninguém, com todo mundo suspeitando em todo mundo, ninguém confia em ninguém. Eu acho sensacional. Mas em questão dessa paranoia e da suspeita, o roteiro e a direção são muito bons. Eles jogam a suspeita pra cima de vários personagens, mas raramente jogam em cima dos personagens que são a criatura. E pensando em retrospectiva, isso também faz parte do plano do alienígena. Porque ele mesmo tá lá, como as pessoas duplicadas, jogando a suspeita pra cima de outros personagens. Tem toda uma parte da trama que a criatura arma uma camisa rasgada do MacReady pros outros personagens encontrarem, acharem que ele foi assimilado e se virarem contra ele. E você vê que a criatura tem um processo de pensamento, uma estratégia, porque ela nunca infecta as pessoas que seriam o alvo mais óbvio. O Clark foi o que ficou mais tempo sozinho com o cachorro e ele é humano o filme inteiro. A mesma coisa acontece com o Gary e com o Dr. Copper, os dois que caíram na suspeita quando a criatura ataca o banco de sangue da base e arruina o teste que eles podiam ter feito pra comprovar quem é quem. Todo mundo suspeita que um dos dois seja a criatura, porque eles eram os únicos que tinham acesso a esse banco de sangue, mas na verdade os dois eram humanos também o tempo todo. E o que a criatura faz é que ela tenta ficar no canto dela, ela não gosta de chamar a atenção. Quem é revelado como uma criatura no filme são o Norris, que é um dos membros que menos se destacam, e o Palmer, que é o cara mais alheio que prefere ficar no canto dele fazendo nada. E é tudo construído pra você não saber quem são os aliens em cada cena. Até porque os próprios atores não sabiam em qual ponto do filme eles foram assimilados, então não tem diferença na atuação deles.
E é bem legal como essa dúvida geral do eu sou um alien ou eu sou um humano é bem visível nas interpretações. E as atuações nesse filme são todas muito boas. O Kurt Russell faz o protagonista no estilo dele mesmo, mas os outros atores também colocam detalhezinhos bem legais e importantes nas atuações deles. Alguns exemplos que eu gosto são o Norris, que ele tem um problema de coração que é relevante pra trama, então tem várias cenas mais pra metade do filme que ele faz cara de dor em momentos aleatórios. E tem uma cena que o Windows dá uma pirada e corre pra buscar uma arma, que parece uma coisa bem aleatória no momento. Essa cena acontece no meio de uma discussão de quem tava com as chaves por último pra avacalhar o banco de sangue. E a gente escuta mais cedo no filme o Windows deixando a chave cair e perdendo as chaves. Então ele sabe que a chave estava por último com ele e que a discussão vai chegar nele eventualmente quando alguém lembrar disso. É um detalhe bem legal da trama que não fica muito explícito e pode até passar despercebido. Mas enfim, chegou a hora de falar do grande destaque desse filme, que são os efeitos da criatura. Os efeitos foram, na maior parte, criados pelo Rob Bottin, que quase literalmente se matou de trabalhar nesse filme. Ele foi internado no final da produção por exaustão. E acho que as cenas de efeitos são 3 principais. A primeira é no começo do filme, que é a cena do ataque no canil, quando a criatura, em forma de cachorro, ataca os outros cachorros. Essa é a cena que marca a virada do filme de ok pra fuder o que porra tá acontecendo. O alienígena aqui tem 2 formas. A primeira é uma que é uma marionete de mão, que foi criada pelo Stan Winston, que alguns anos depois virou um dos principais nomes do cinema em efeitos especiais. E a segunda forma que a criatura toma é uma massa incompreensível de olhos, dentes e tentáculos. Uma coisa bem Lovecraftiana, que aparece só por alguns segundos, mas isso já é o suficiente. Ela é muito bizarra e aterrorizante. A segunda cena talvez seja a mais impactante, que é quando a criatura no corpo do Norris se revela, abrindo uma boca no peito e mordendo fora os braços do doutor. A criatura então dispara pra cima e vira um bicho estranho, que é uma das imagens mais famosas do filme, que é todo feito com efeitos animatrônicos. E o mais foda é que tem a cabeça se separando do resto do corpo e virando uma criatura independente. Não só isso tudo é um design foda de criatura, como os movimentos da cabeça do Norris se desprendendo são assustadoramente reais. É muito foda. A última cena de destaque de efeitos é a minha cena preferida do filme, que é a cena do teste do sangue. O conceito da cena é que eles descobrem que cada célula da criatura é independente e tenta sobreviver ao perigo. Então, se eles tirarem sangue de todo mundo e espetarem uma agulha quente nesse sangue, o sangue da criatura vai criar vida para tentar se salvar. Essa é uma cena bem foda e não só pelos efeitos. A criatura Palmer é boa quando ela se revela, mas não é tão memorável quanto as 2 anteriores que eu já mencionei. O que eu acho muito bom nessa cena é a estrutura dela, a tensão e a suspeita que fica jogando entre os personagens do MacReady, do Childs e do Gary. Os 3 estão guiando a cena e você espera que um dos 3 seja revelado como a criatura. E é justamente isso que o John Carpenter usa. O MacReady está acusando e apostando que o Gary é a criatura disfarçada. No meio da discussão entre os dois, ele testa o sangue do Palmer sem esperar nenhum resultado e sem a gente esperar nenhum resultado também. E pula uma criatura do sangue que é possivelmente um dos jumpscares mais efetivos do cinema. Mas pra mim o melhor dessa cena é o jeito que os personagens são iluminados, porque isso desde o começo meio que já fala pra gente qual deles que é a criatura. Todos os atores estão com uma luz de preenchimento no rosto, a cara deles fica iluminada por igual. Menos o Palmer, que não tem essa luz e por isso o rosto dele fica cheio de sombras, que já é um indício de que ele que é a criatura ali no meio. A única coisa ruim dessa cena é que depois disso, o Palmer ataca o Windows e ele vira um bonecão sendo sacudido pela sala, bem à la Hermes e Renato, mas eu acho que isso não tira do impacto geral da cena. Que termina com o grupo comprovando que eles são humanos, os que sobraram, e o Gary fala uma das minhas falas preferidas do filme. I know you gentlemen have been through a lot. But when you find the time, I'd rather not spend the rest of this winter tied to this fucking couch! O jeito que ele fala isso é perfeito, que ele começa super educado e termina puto da vida, é uma das melhores frases do filme. Eu já mencionei que esse filme tem um roteiro que deixa muita coisa em aberto. Ele não explica quem foi infectado e quando essa pessoa foi infectada. Ele é um filme que deixa todos os elementos dele bem ambíguos e eu gosto muito disso, acho que combina bastante com essa premissa. Logo no começo tem a cena que o cachorro entra numa sala com uma pessoa, fica implícito que essa foi a primeira pessoa a ser duplicada, só que você só vê a sombra dela. A especulação óbvia é que é o Norris ou o Palmer,
E reza a lenda que a intenção da equipe do filme era fazer com que fosse o Palmer, só que a silhueta do ator era muito reconhecível, então eles decidiram só colocar um membro aleatório da produção ali. Eu li teorias na internet de quem era ali naquela cena, muita gente fala que é o Palmer porque vê ele saindo de uma porta que aparentemente é a mesma sala algumas cenas depois. Mas sei lá, cara, pra mim isso é muito procurar cabelo em ovo, é procurar uma solução que não existe no filme porque não é pra existir. Além disso, também tem as mortes do Fuchs e do Knowles, que não são mostradas diretamente, a gente só presume o que aconteceu. Os personagens encontram os restos queimados do Fuchs na neve, e fica implícito que ele se matou para não ser atacado pela criatura. Enquanto o Knowles é atacado no final do filme, e ele teve até uma cena de morte gravada, mas o Carpenter achou que os efeitos não estavam bons o suficientes e cortou ela do filme. Então no final fica mais no suspense. Ele vai andando para a direção que a gente sabe onde a criatura tá, e ele desaparece do filme, presume-se que ele foi morto. O último momento ambíguo no filme, não tem como não dizer, é o final. O que acontece no fim é que o Blair já era um alien faz um tempo, e ele quebra o gerador da base, mata o Knowles e o Gary, e o MacReady, sem opção, decide explodir a porra toda pra matar o alien, mesmo que isso signifique na provável morte dele também. Esse final tem uma criatura irada até, que é uma mistura do Blair com o cachorro do começo, parece uma torre distorcida de pedaços animais. Ela é muito foda, mas infelizmente aparece só em uns 2 planos antes de o MacReady explodir ela, provavelmente por causa da complexidade que era mexer essa criatura e fazer ela ficar crível. Ela ia ter mais participação através de umas cenas de stop motion. O problema foi que o John Carpenter vetou o stop motion também, porque ele não ficou inteiramente convencido. Mas ainda assim, na versão final do filme, tem alguns segundos da animação de stop motion original, quando o tentáculo sai da terra e puxa o detonador das dinamites pro buraco. Mas enfim, depois de explodir a porra toda, sobram 2 sobreviventes, o MacReady e o Childs. Os 2 personagens que sobraram já não sabem se o outro é humano ou não, e eles já estão tão fodidos que eles não se importam mais com isso. Eles só estão lá esperando morrer de frio mesmo. É um final bem nihilista e bem cínico, para um filme que é bem cínico no geral. Claro que aí entra as teorias do povo, sobre quem é o que nesse final. A mais popular é a da respiração, que a respiração do Childs não aparece na câmera e isso significa que ele é um alien. O John Carpenter já comprovou isso antes, ele também já desmentiu isso algumas vezes, falando que não foi uma coisa proposital, mas eu acho que a esse ponto ele só tá pouco se fudendo mesmo. Eu li em algum lugar que a intenção dos roteiristas era fazer os 2 serem humanos no final, e tem também a teoria do filme de 2011 que a criatura não consegue replicar objetos não orgânicos. Então, como o Child está usando um brinco na cena final, significa que ele é humano. Sem falar em vários videogames e quadrinhos que continuam essa história e comprovam o que eles eram no final. Mas a real é que eu tô pouco me fudendo pra tudo isso. Eu não ligo se eles são humanos, ou se eles são a criatura, se eles são o próprio Arcanjo Rafael, seja lá. O filme tem um final ambíguo, não é pra gente saber, e essa é a graça do negócio. Acho que no fim eu só queria falar como esse filme é uma adaptação foda. Tem toda a adição que eu disse dos noruegueses e a segunda estação toda fodida que acrescentam um mistério a mais muito bom na história. E ao mesmo tempo eles também tiram um pouco dos elementos do conto. A criatura no conto também tem habilidades de telepatia, o que seria muito difícil de trabalhar no roteiro, além das habilidades de assimilar. Então eles cortaram isso com razão. No geral, eu acho que é uma ótima adaptação, a essência do conto tá no filme, os pontos de virada são os mesmos e o roteiro meio que expande e resume o conto ao mesmo tempo. E para não sobrar dúvidas, realmente esse filme é um clássico absoluto do cinema em geral. Ele tem um legado enorme e bem merecido, e com certeza foi um filme que não mereceu toda a reação negativa e que se provou à frente de seu tempo. A última curiosidade que eu tenho sobre esse filme é que todo ano, antes do inverno começar na Antártida, eles fazem a exibição desse filme em uma das estações de pesquisa americanas que tem lá. Haja coragem e haja cinismo para fazer um negócio desses. Então é isso, pessoal. Esse foi a Trashback de The Thing, um dos meus filmes preferidos. Possivelmente meu filme preferido de todos os tempos. Comentem aí embaixo o que vocês acham desse filme também, se vocês gostam tanto dele quanto eu. Acho que ele tem alguns errinhos, algumas coisas assim. Ele não é um filme tecnicamente perfeito, mas pra mim ele é um filme perfeito à sua própria maneira. E é isso daí, pessoal. Até a próxima.